Olá, amigos e irmãos que me assistem, que me ouvem, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, com suas famílias, enfim, com os que estão aqui presentes também. Renovo meus agradecimentos por estarem aqui e que Deus abençoe a todos nós neste instante. O meu objetivo em compartilhar a palavra de Deus é alcançar a igreja que Deus colocou sob minha responsabilidade. E eu quero compartilhar com ela. E se alcançarmos outras pessoas, é porque Deus quis e que assim seja feito. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor, e eu quero orar nesse instante, por favor. Senhor Deus, Tu és o nosso Deus eterno, poderoso, Criador do céu e da terra. O Teu nome está acima de todo nome, porque não existe outro Deus além de Ti. Senhor, Tu nos guias, Tu nos proteges e cuida de nós a cada momento. Que nós aprendamos a enxergar a Tua glória, o Teu esplendor em cada situação, para que pensemos, analisemos e aprendamos que não somos nós, mas é o Senhor que nos dá força, coragem, que nos sustenta. E tudo isso para que os Teus propósitos se cumpram. Senhor, dá que vejamos a Tua glória em cada situação, para compreendermos os Teus propósitos eternos, para que o Teu nome seja exaltado e que nós sejamos instrumentos neste princípio de exaltação da Tua pessoa, Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, ensina-nos os Teus pensamentos e os Teus caminhos a partir deste instante, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Como sempre fazemos, vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Amém. Aí estão os objetivos de todo o estudo, de toda a meditação, de todo o ensino da palavra de Deus. O que eu quero compartilhar com todos é este tema. Nada é acidental, mas um propósito divino. Nada é acidental, mas um propósito divino. Quando eu falo sobre essas coisas, eu sei que recebo algumas críticas, mas está na Bíblia. Cabe a nós enxergarmos o que está nas Sagradas Escrituras e não ficar inventando, tentar mudar o caráter de Deus. O nosso texto base está em Atos, capítulo 27, versículos 21 ao 26, que eu gostaria de ler com vocês agora. Então, a partir do verso 21, fazia muito tempo que eles não comiam nada. Paulo está aí no meio. Então, Paulo ficou de pé no meio deles e disse, provavelmente com fome: Homens,
Vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado em Creta. E assim, não teríamos tido toda esta perda e este prejuízo. Então, Paulo deu um conselho a eles, para que ficassem em Creta. Mas não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era outra. Então, veja só. E assim, não teríamos tido toda esta perda, este prejuízo. Agora no versículo 22. Mas agora peço que tenham o quê? Coragem, tenham bom ânimo. Lembra quando os anjos apareceram aos pastores e eles disseram: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, de bom ânimo. Então, o que aqueles anjos estavam dizendo? Olhem a glória de Deus, levantem os olhos para cima e vejam a glória de Deus, porque Ele está dando a vocês agora a paz. Quem era a paz? Jesus, né? Ele está dando a paz para quem? Para pessoas que querem ter coragem, tá? Para andar nos termos de Deus. Então Paulo diz: mas agora peço, no verso 22, voltando, mas agora peço que tenham coragem, ninguém vai morrer, vamos perder somente o navio. Então Paulo está dizendo: ninguém vai morrer, mas vamos perder somente o navio. Por quê? Porque um anjo enviado da parte de Deus lhe disse estas palavras. Continuando, então Paulo explica no verso 23: digo isso porque na noite passada um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo apareceu a mim. Então, o que nós aprendemos? Que Deus pode enviar um anjo para falar conosco, correto? Não há nada de errado nisso. O que nós não podemos é achar que toda hora vem anjo. Deus envia um anjo. Eu já vi cristãos ou crente orando o tempo todo: envia um anjo, envia. Você não pode dizer para Deus: envia um anjo. É Ele quem decide como que Ele quer falar com você. Às vezes Deus fala com você até pelo próprio diabo, se você quiser saber. As ações do diabo você olha e aprende de Deus, se você é capaz de enxergar. Ou então Deus fala com você por meio de pessoas que não são cristãs também, tá? Dão verdadeiras lições de moral em muitos cristãos. E Deus pode falar com um cristão, com a Bíblia, tá? Então tem gente que fala assim: envia um anjo, Senhor, para falar comigo, porque senão não vou saber o que fazer, porque você não lê Bíblia. Se você lesse a Bíblia, você ia saber o que deve ser feito. Mas Deus resolveu enviar um anjo para Paulo e falou com Paulo. E o que disse? No verso 24, e disse: Paulo, não tenha medo. Então o anjo disse: Paulo, não tenha medo. Você precisa ir até a presença do imperador. O que ele está dizendo, o anjo? Paulo, você tem que ir até a presença do imperador, você tem que ir para Roma. E Paulo sabia disso, porque lembra a mensagem lá em Atos também, sobre o profeta Ágabo? Então, Paulo já dizia que ele precisava ir para Roma. Era uma coisa que Deus já havia colocado no seu coração, não tinha como mudar. Paulo era o homem escolhido para ir a Roma e pregar a palavra de Deus, mas uma coisa que ele não sabia é que lá ele seria martirizado. E Deus, voltando então no verso 24, e Deus na sua bondade, imagina, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. Por quê? Porque Paulo pediu por eles. Paulo deve ter orado por eles, Paulo deve ter orado e falado: Senhor, como é que nós vamos enfrentar essa situação? E Deus falou com ele.
Continuando então, versículos 25 e 26. Por isso, então agora Paulo diz para todos lá, por isso homens, tenham coragem. Eu confio em Deus e estou certo de que Ele vai fazer o que me disse. Porém, vamos ser arrastados para alguma ilha. Essa expressão, vamos ser arrastados para alguma ilha, na mente de Paulo significa, nós vamos ser divinamente empurrados. Então, é necessário que divinamente cheguemos ou caiamos em uma ilha completamente sem forças, tá? Então, veja só, eles vão ser lançados no mar, porque o navio vai encalhar num banco de areia, e toda a proa do navio vai se destroçar, se destruir, e os homens terão que chegar a nado, e eles vão chegar lá completamente exaustos, nessa ilha, que nós sabemos no texto que é Malta. É um arquipélago no mar Mediterrâneo, que nós compreendemos como o país Malta. Malta, que significa mel, tá? O povo antigo chamava aquele lugar o lugar do mel do paraíso, porque tem uma abelha endêmica própria do lugar, e ela produz um mel muito doce. Era um mel muito procurado. Muito bem, então, como vocês viram, essa passagem fala da viagem de Paulo para Roma. Paulo está indo para Roma. Por quê? Porque ele vai ser injustamente julgado por um tribunal romano, pela razão de... A razão de Paulo estar, ou futuramente ser julgado por um tribunal romano, é que a sua pregação constituía-se em afirmar que Jesus é o Senhor. No caso do passado, era o Senhor. E isso causava uma ameaça à ideia, à crença, à falsa crença, da divindade do imperador, de César. Então, existia aquele medo. Esse Paulo prega que Jesus é o Rei Senhor, mas o Rei Senhor sou eu. Então esse homem precisa morrer, precisamos matar essa turma, porque de repente vem um aí que quer pegar meu lugar. Então eles estavam atrás de Paulo, e Paulo foi pego, foi preso, está indo a Roma para ser julgado, e ele era chamado de peste, porque ele espalhou o evangelho, e nós sabemos que por causa de Paulo e de sua ida a Roma, no século IV, o evangelho já havia se espalhado por todo o Império Romano. Então, Paulo nunca pregou que o cristão deveria pegar em uma arma ou deveria fazer guerra contra qualquer governo. Não cabe ao cristão fazer guerra, enfrentar fisicamente um governo, a menos que ele seja escalado para o exército e tenha que defender o seu país em uma guerra armada. Mas o cristão não deve participar, de luta armada contra autoridades do seu país. Porém, é dever do cristão defender princípios que estão nos preceitos de Jesus, nos ensinamentos, nas regras, na doutrina de Jesus. Cabe ao cristão ser obediente e submisso a tudo que Jesus ensinou. Portanto, se um governo
diz que eu não devo crer de uma determinada maneira, e ao ler a Bíblia diz que eu devo crer na maneira que está lá, eu tenho todo o direito de desobedecer ao governo e continuar obedecendo a Deus, sem que eu precise agredir fisicamente a pessoa, o representante ou a autoridade do governo terreno. Eu não preciso fazer isso, mas eu posso protestar, eu posso falar, eu posso acusar, não só isso, devo fazer isso, tá? Alguma autoridade pode ficar chateada, porque a Bíblia diz que ele vai ser condenado. O problema é dele, ele que se arrependa, ele que aceite a palavra de Deus, porque o que a Bíblia diz é a verdade. Passará o céu e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Então, esse texto aqui nos mostra um homem afligido por Satanás. Porém, o cristão que é obediente, mesmo quando afligido por Satanás e seus subordinados, isto é, as pessoas que estão influenciadas por esse espírito satânico, esta pessoa está, não é que estará não, ela está nas mãos de Deus. Então entenda bem, se você é uma pessoa obediente a Deus, preocupada com os propósitos de Deus e não só com seus interesses pessoais, mas se você é uma pessoa que ama a Deus, mesmo que Satanás te ataque ferozmente, usando os seus subordinados, pessoas que estão debaixo da sua autoridade, lembre-se, você está nas mãos de Deus. E se Deus, porventura, quiser, então Ele poderá abrir o caminho para a eternidade. Isto é, se Deus permitir que esses inimigos nos assassinem, nos martirizem, nós ainda estaremos, ou nós estamos nas mãos de Deus, e no caso, a caminho da eternidade. Então, por isso é que a palavra de Deus diz que morrer é lucro, porque você nunca sai das mãos de Deus. Então aqui está um homem obediente a Deus, um homem que amava a Deus e que está sofrendo. Existem muitas pessoas por aí ensinando que se você ama a Deus, você não sofre, você não passa por lutas, você não passa por vales, e que Deus não quer que você passe por tristezas, por depressões, por momentos de desânimo, de dúvidas, dilemas, mas não é verdade. Aqui está um homem, aqui está o exemplo de um homem que amou a Deus, o maior dos apóstolos, digamos assim. Este homem sofreu. Ele estava naquela embarcação junto com os passageiros por dias sem comer nada. Ele estava com fome. Ele estava com fome. E já estava antevendo, tá? Já estava antevendo pelo modo como ele fala, que ele e os demais deveriam cair esgotados em alguma ilha, que ele não sabia qual era. Ele foi saber só depois, quando estava lá. Então, Paulo não se amargurou. Quando você lê todo este capítulo 27 e o 28 de Atos dos Apóstolos, você vai ver que Paulo não se aborreceu com Deus. Paulo não se amargurou. Ele não cultivou um espírito de desânimo, pelo contrário, ele observou a glória de Deus em cada situação,
E é isso que eu pretendo mostrar para vocês através desta meditação. Entretanto, Paulo não entendia por que estava passando por tudo aquilo. Ele não podia compreender. Se Deus manda ele a Roma, por que acontece este acidente em alto mar? Por que aquele vento? Por que aquela tempestade? Por que o banco de areia? Por que justamente a ilha de Malta não podia ser uma outra ilha? Porque justamente ali, vocês vão entender já já, o que Deus faz, nós geralmente não sabemos. É muito difícil conhecer de antemão o que Deus planejou. Dificilmente Deus nos mostra isso. Um livro de sabedoria, o sábio diz na Bíblia o seguinte, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, está escrito que Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer, isto é, lá para a eternidade. Repare agora, porém, não nos deixa compreender completamente o que ele faz. Preste atenção no texto bíblico, fixe seus olhos nele. Primeira coisa, Deus marca um tempo certo para cada coisa. Então, na sua vida, nada é um acidente. É algo que Deus planejou. Porém, Deus coloca em nosso coração o desejo de entender as coisas que já aconteceram. Deus quer que você use a inteligência. Olhe para trás e veja o que Ele já fez. E veja como você agiu lá atrás. E aprenda, entenda e aplique o que você aprendeu a construir uma rota, um caminho em direção à eternidade. Lembre-se, o seu alvo é entender as coisas que você não conhece. Então lá atrás Deus mostrou a sua glória, porque você verá na eternidade uma glória muito maior, infinita. Entretanto, aquilo que está acontecendo com você no momento, Deus não vai revelar nada. Muitas pessoas ficam dizendo assim, Deus, me mostra por quê, me mostra por quê. Deus não vai mostrar nada. Por exemplo, sua netinha está agora no hospital. E então nós poderíamos dizer, Deus, por quê? Ele não vai explicar o porquê. Nós não temos condições de entender porquê. O que nós temos que fazer é confiarmos nele. Nós vamos orar a ele e pedir pela saúde da sua neta e da sua nora. Não é isso? E, se possível for, vocês levarão uma palavra de ânimo, de coragem, de fé, de entrega, de submissão a essas pessoas. É o que a Bíblia nos ensina. Nós temos que fortalecer o enfraquecido, nós temos que levantar o cansado, nós temos que ajudar, fazer com que aquela pessoa que desanimou e parou, que ela volte a andar. Quando nós passamos a fazer a vontade de Deus, então no meio dessa caminhada, nós começamos a perceber a manifestação da glória de Deus e começamos a entender por que Deus permite certas situações, porque aquilo que nós passamos às pessoas, elas caem em seus corações como sementes e começam a germinar. Você começa a ver a transformação.
Você percebe a transformação na vida das pessoas e também na própria vida. É um grande erro quando você está passando por uma luta e começa a dizer: Deus, me mostra o que o Senhor está fazendo. Não precisa. Você está agora em guerra em casa, ninguém se entende lá. Está todo mundo brigando com todo mundo. É pai contra filho, filho contra pai, esposa contra esposa, esposa contra esposo, e uma confusão, irmão contra irmão. Então o cristão cerebral, que usa o intelecto, que lê a Bíblia, que presta atenção naquilo que é ensinado sobre a palavra de Deus, ele vai procurar o quê? A paz, e uma vida dedicada diante de todos, porque sem esta vida dedicada, sem uma vida santificada a Deus, é isso que significa dedicada, se ele não praticar o que ele sabe, essa pessoa não verá Deus. Então, quando você põe em prática o que você aprende, quando você consegue colocar em prática o que você está aprendendo, a primeira coisa que vai acontecer é, você verá Deus. Então nós temos que buscar os termos de Deus, buscar os preceitos de Deus e praticarmos esta vida dedicada a Ele. Dar a Deus este prazer, e então nós vamos vê-lo, nós vamos repará-lo, nós vamos ver sua glória. E vamos plantar sementes. A primeira pessoa que muda não é aquela a quem eu prego, mas eu mesmo. Porque quando eu começo a falar das coisas de Deus, e falar de um modo apaixonado, para que Deus se instale, porque algumas pessoas quando falam de Deus, falam para condenar. Está vendo? Você diz que é cristão, mas olha aí a sua atitude. É condenação, não é desta maneira. Isso não produz resultado. Isso é resultado da própria amargura. Você está tentando ser vingativo. Você não está falando a palavra de Deus para ajudar. Você está falando a palavra de Deus para acusar. Então você começa a usar a palavra de Deus pelos princípios de Satanás. Não é dessa maneira que se age. Se você mulher ou você marido fala ao seu cônjuge dessa maneira, mude, porque você está sendo usado pelo diabo, ou então está agindo pelos princípios do diabo para acusar. Nós nem sempre sabemos o que Deus está fazendo, nem sempre. Eu dei uma série para vocês sobre isso. Então, se nós não sabemos nem sempre o que Deus está fazendo, o que é que nós fazemos? É o que eu expliquei. Olhe para a situação, avalie a situação, coloque em prática o que você está aprendendo. Se lá no meio da coisa tem um inimigo, faça coisas boas para ele, ore por ele, tá? Não maltrate, não o condene, porque você não é juiz, você é um filho de Deus. E em vez de permitir que o abatimento te jogue à lona, iniba sua vida, persista em um espírito de coragem, e logo você perceberá a glória de Deus, como também o propósito do Senhor em toda aquela situação. Então, dentro de um período de calamidade, nós temos que agir como filhos de Deus, e então veremos a sua bondade, e ainda mais, nos tornaremos instrumentos da mesma para abençoar outras pessoas. É isto que Deus quer.
Muitas vezes Deus nos coloca em uma situação de calamidade, não para que desistamos da vida, não para que abortemos de todas as coisas boas que Deus tem plantado em nossa alma, em nossa mente. Mas Deus permite que enfrentemos calamidades, a fim de observarmos a sua bondade, percebermos a sua glória e nos tornarmos instrumentos seus dentro daquela situação para outras pessoas. Por isso, volto a dizer, nada em nossas vidas é acidental, mas tudo ocorre para que Deus revele os seus propósitos e a sua glória, o seu poder, o seu esplendor, sua majestade, sua grandeza. Por isso, em primeiro lugar, em tempos de calamidade, nunca nos faltará a ajuda de Deus. Eu me baseio, ao formular esse pensamento, eu me baseei no versículo 2 de Atos capítulo 28, onde é uma sequência dos fatos, quando Paulo já está em terra firme, na ilha de Malta. Gostaria que vocês lessem comigo. Versículos 1 e 2, desculpe. Quando já estávamos em terra, sãos e salvos, soubemos que a ilha se chamava Malta. Então eles estavam lá em Malta. Agora repare bem, os moradores dali nos trataram com muita bondade. Considerados pelos gregos como bárbaros, os moradores da ilha trataram a todos com extrema generosidade e humanidade. Aquilo foi um tapa na cara da cultura greco-romana. Muito bem, os malteses, eles eram considerados bárbaros, porque eles não adotaram na sua cultura local a língua, o idioma grego. E também não adotaram na sua cultura as regras, as leis, a civilização greco-romana. Eles se consideravam um povo à parte. Por isso os gregos e os romanos diziam que os malteses, os habitantes de Malta, eram bárbaros. Quando você escuta essa palavra bárbaro, você lembra de homens o quê? Ferozes, violentos. Ou não é assim? Vorazes. Homens que não respeitam nada e ninguém. Vivem como animais. Era isso que eles apregoavam em todo o Império Romano. Agora, esses moradores eram considerados bárbaros por aqueles 276 passageiros do navio. Olha onde Deus está empurrando esta embarcação, para os braços de um povo bárbaro. Quem é que estava naquele navio? Paulo, claro, lá estava o comandante, um romano, com certeza outros passageiros de cultura greco-romana. Então você agora imagine esses homens caindo numa ilha de bárbaros. A ideia é, onde nós estamos? Em Malta. Alguém deve ter coçado a cabeça e diz, vamos ser agora mortos, assassinados. Mas lembra da palavra que Paulo disse? Ninguém morrerá. Tenham coragem, porque Deus trouxe uma mensagem para mim
numa noite, através de um anjo, que o nosso navio vai ser destruído, vamos perder a embarcação, mas ninguém morrerá. Percebe? Às vezes eu vejo pessoas que quando perdem alguma coisa material, pensam em suicídio, pensam em loucuras. Por quê? Para eles, as coisas materiais têm mais valor do que a própria vida. Jesus disse: o que vale mais, a roupa ou o corpo? O que vale mais, a comida ou a existência? Ele disse isso no Sermão da Montanha. Mas como nós custamos a entender isso? Ou não é verdade? Então, Paulo diz, nós vamos perder a embarcação, mas não vamos perder a vida. E lá eles estão na ilha de Malta, diante de bárbaros. Mas o que acontece? Eles são recebidos, são amparados, com tamanha generosidade, com uma generosidade assustadora. Então você percebe que a barbaridade, a ferocidade do ser humano, não está na pregação daqueles que falam mentiras, mas mesmo aqueles que são bárbaros, ferozes, podem conter bondade no coração. Todo ser humano foi criado para ser bom e não violento. O ser humano não foi criado para ser destemperado. O ser humano não foi criado para ser um pecador. Ele não foi criado para ser um homem feroz, violento, desregrado, mas ele foi criado para ser bom, capaz de ser generoso para com o seu próximo. E isso assustou todo mundo. Mas Deus está dando uma lição a todos. E o que é isso? Deus está mostrando a sua glória. Ele consegue arrancar de dentro de uma pessoa que não tem, entre aspas, a civilidade greco-romana. Porém, essa cultura greco-romana, vocês sabem que estava infestada das mais diferentes ideologias mundanas, impuras e imorais. E eles se deparam agora com aqueles que eles chamam de bárbaros e são recebidos com generosidade. Deus então revela a glória dele, tá? Mostrando, olha como eu fiz um homem. O homem é capaz de ser bom, mesmo aqueles que vocês dizem que não são nada, podem ensinar vocês. Eu já vi muitos cristãos que dizem que são santos, que oram, que não sei o quê, e são todos fofoqueiros. Eles são pessoas sem nenhum valor moral, enganam seus patrões, dão péssimos testemunhos onde estão, e pessoas que não amam a Deus, que não andam com Deus, são melhores que ele. Mas o que eu quero dizer a vocês é, voltando ao versículo 2 do nosso texto, o final, como estava chovendo e fazia frio, acenderam uma grande fogueira. Eles tiveram o trabalho, tá, de colher, de trazer madeira, secar e acender uma grande fogueira para recepcionar os náufragos. Qual é o sentido de chamar alguém para perto do fogo? Não é para assar essa pessoa. Talvez naquelas
naquelas tribos, meu Deus, que come gente, canibais, talvez entre os canibais, se ele chamar você para perto do fogo, vá para longe, porque ele vai querer fazer um churrasco das suas carnes. Porém, os malteses chamaram as pessoas para perto do fogo para dar a eles o quê? Calor. O fogo representava o quê? Acolhimento. O calor humano deles estava ali agora na fogueira. Tá? Então, eles estão sendo chamados para serem acolhidos por um povo que eles chamavam de bárbaros. Jesus disse: vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Nem todas as pessoas do mundo são más. Nem todas as pessoas do mundo querem o mal ao seu próximo. Porém, eles não sabem fazer o bem segundo a palavra de Deus. E cabe a nós ensiná-los a fazer o bem segundo a vontade de Deus. Entretanto, muitos cristãos sequer sabem fazer o bem, sequer sabem ensinar o seu próximo a fazer o bem segundo a vontade de Deus. Cabe a nós ensiná-los. Em segundo lugar, em tempos de calamidade, Deus nos alertará e nos protegerá da malignidade, do espírito do mal como substantivo, tá? Então não é só da maldade, mas do próprio mal. Vamos ler então Atos capítulo 28, versículos 3 ao 6. Versículo 3: Paulo ajuntou um feixe de gravetos e o estava jogando no fogo. Repare, Paulo está servindo. Paulo foi que pregou: ninguém vai morrer, nós vamos ser jogados numa ilha quase sem força. Paulo era para receber um trono. Era para ele dizer assim: bom, eu falei tudo que vai acontecer, está vendo como eu sou um homem de Deus? Ah, se fosse em nossos dias, esse camarada estaria pedindo luzes sobre si, não é? Mas não, Paulo não pediu holofote, não pediu um lugar especial, e estava lá carregando lenha para servir a todos. Que isso, não é justo que os malteses que nos receberam tão bem façam todo o serviço sozinho. Eu vou ajudá-los, eu quero servi-los nesse negócio, porque de uma certa forma estarei servindo também aqueles que escaparam, né, do naufrágio do navio. Então, Paulo ajuntou um feixe de gravetos e o estava jogando no fogo, quando uma cobra, uma serpente venenosa, fugindo do calor, agarrou-se na mão dele. Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram: este homem deve ser um assassino, pois ele escapou do mar, mas mesmo assim a justiça divina não vai deixá-lo viver. Coitado de Paulo. Esse Paulo só leva. Durante a pregação, ele foi açoitado, foi apedrejado, chicoteado, foi expulso de cidade, cai agora no mar, chega a nado numa ilha, sem força, passa dias sem comer, ainda tem que nadar num mar frio, com o risco de sofrer hipotermia.
rapidamente, porque o corpo perde suas calorias rapidamente em águas frias. E ele chega lá, e aqueles malteses, os bárbaros, fazem uma recepção calorosa, acendem uma fogueira. Paulo vai ajudar, e de repente, uma cobra se vê pendurada em sua mão. É um acidente? Não. É um propósito de Deus. Então as pessoas lá começam a dizer: este homem deve ser um assassino, pois ele escapou do mar, mas mesmo assim a justiça divina não vai deixá-lo viver. Mas Paulo sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. Eles pensavam que ele ia ficar inchado ou que ia cair morto de repente. Ficaram olhando para ele. Porém, depois de esperar bastante tempo, vendo que não acontecia nada, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um Deus. Primeiro eles pensaram: vai morrer. Como não morreu, disseram: é um Deus. Esse homem é um Deus entre nós. Repare bem, a primeira coisa, eu já disse, Paulo queria servir. E de repente uma cobra está mordendo sua mão, picando sua mão, e não larga. Não larga. Paulo então não olhou para ele e disse assim: vocês estão vendo essa serpente? Eu vou agora em nome de Jesus expulsá-la. Qual é o seu nome? Tranca-rua? Legião? A cobra não estava, ou ela respondia, ou ela continuava mordendo. Então, Paulo simplesmente joga essa cobra no fogo, sem nenhum sensacionalismo religioso. Paulo não quer atrair a atenção de ninguém. Paulo está vendo plenamente a glória de Deus. Ele não está entendendo muita coisa do que está acontecendo. Ele não está entendendo o naufrágio. Ele sabe que todo mundo vai ficar vivo. Mas por quê? Ele não está perguntando nada. Ele simplesmente está ajudando pessoas. Ele está lá como um servo de Deus. Já já ele vai entender. Já já ele vai compreender tudo. O importante é agir como um homem de Deus. Percebe ou não percebe? Vocês percebem ou não isso? Então veja lá, Paulo não aproveitou a situação para tirar nenhuma vantagem pessoal, quando eles começaram a dizer: este homem é um Deus. Paulo poderia ter pensado: bom, que eles pensem assim, que eles falem isso, e depois eu vou falar a verdade para eles que não sou. Paulo não fez isso. Quando você ouve um pregador dizendo: eu sei que corrente não ajuda muito, mas deixe o povo pensar assim, porque enquanto eles pensam dessa maneira, eles vêm para a reunião e eu posso falar a verdade para eles. Como é que você vai falar a verdade, pregador? Colocar a verdade sobre uma base que se chama mentira. Como é que você vai acreditar que Deus é bom, sem entender a base da verdade, construindo a verdade sobre a mentira? Isso não funciona. Então Paulo não disse a eles que ele era um Deus. No entanto, nós temos que aprender mais uma coisa, que em tempos de calamidade, Deus quer nos ajudar para ajudarmos muitas pessoas. Então Deus nos ajuda para
ajudarmos. Há pessoas que em tempos de calamidade ficam o tempo todo: Deus me proteja, Deus me cubra com a tua graça, Deus não deixa que eu passe por dificuldades. Ficam lá chorando, se vitimizando. Mas vamos ver o que fez Paulo nos versículos 7 ao 9 do capítulo 28. Perto daquele lugar havia algumas terras que pertenciam a quem? A Públio. Quem era ele? O chefe, simplesmente o chefe daquela ilha. Ele era o xerife, ele era o presidente, ele era o homem importante, ele era o homem respeitado por todos os malteses, os bárbaros. Como é que ele recebeu Paulo? Ele nos recebeu, não só Paulo, mas como os 276 náufragos, ele nos recebeu muito bem. E durante 3 dias nós fomos seus hóspedes. O bárbaro, o chefe dos bárbaros, recebem agora aqueles homens da cultura greco-romana muito bem. Então, quando eles estavam na casa de Públio, o que acontece? O que eles descobrem? O pai dele estava de cama, doente, com febre e disenteria. Estava difícil a situação. Paulo entrou no quarto, fez uma oração, pôs as mãos sobre ele e o curou. Depois disso, os outros doentes da ilha vieram e também foram curados. Olha o que Deus está fazendo. Deus não faz acepção de pessoas, tá? Mas Ele usa aquele que se dispõe a ser usado por Ele para fazer sua obra. Em vez de Paulo alimentar suas tristezas ou seus dilemas, Paulo está fazendo a obra do Senhor, diante da situação que ele está. Nós estamos diante de uma pandemia, e eu vejo todo mundo assustado: vou morrer ou não vou morrer? É isso que você tem que pensar? Não é. Quem é o dono da vida e da morte? Quem é que determina o dia da sua morte? Não é Deus? Então, mais uma vez, quando Paulo ora pelas pessoas naquela ilha, Deus está mostrando o quê? A sua glória, o seu poder. Vocês reparem bem, que quando nós estamos em um momento de calamidade, nós devemos, como cristãos, se caso somos obedientes, a primeira coisa que nós devemos ver não é o livramento, mas é a glória de Deus. Porque se você busca o livramento, saiba que até o diabo poderá criar um caminho, abrir uma porteira qualquer, aí, uma porta qualquer, e você passa por lá acreditando: Deus está me livrando, e você está caindo num laço, numa armadilha. Tá? O livramento do Senhor não é uma coisa que simplesmente vai livrar você de uma situação difícil sem entender nada. Quando Deus nos livra, quando Deus faz com que nós saiamos de um momento crítico, você sai edificado, sai forte, sai aprendendo princípios espirituais. Muito bem. Fiquemos sempre alegres por vermos a glória de Deus e podermos ser usados por Ele para ajudar, abençoar, fortalecer e edificar pessoas nos momentos de calamidade. Mais uma vez digo, nada é acidental, tudo obedece a um propósito divino. Porém, quero terminar agora, graças a Deus, né?
Em quarto lugar, em último, em tempos de calamidade, Deus suprirá as suas necessidades. Esteja disto. Em tempos de calamidade, Deus suprirá suas necessidades. E o versículo 10 do capítulo 28 de Atos dos Apóstolos diz o seguinte: olha os bárbaros. Eles mostraram muito respeito por nós. A palavra respeito significava que eles prestaram honra. Veja bem, os 276 passageiros, talvez 275, estavam vivos por causa do quê? Por causa de um homem, Paulo. Porque Deus tinha um plano na vida daquele homem, e Deus falou com aquele homem que nenhum ia morrer. Deus levou esses 275 e mais um, que era Paulo, para a ilha de Malta, para o meio dos bárbaros, porque Deus queria que os bárbaros aprendessem algo muito superior à cultura greco-romana. E queria que aqueles que participavam da cultura greco-romana conhecessem um poder muito superior ao que eles conheciam. E adquirissem uma cultura e um ensinamento muito mais profundo, cheio de vida, do que eles possuíam. Deus tinha um plano. Paulo iria chegar em Roma, não de mãos vazias, mas com recursos. Recursos não só dos malteses, mas também do comandante romano do navio. E dos outros passageiros que viram, que assistiram tudo o que aconteceu com Paulo. Se Paulo viu a glória de Deus, eles também a viram. Se Paulo viu o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus, todos ali também viram. Eu não sei qual é o momento na sua vida, meu querido, mas você é capaz de ver a glória de Deus. Eu, neste instante, aqui, eu posso testemunhar a glória de Deus, o poder de Deus, neste momento, por várias razões. Eu não vou agora especificar, porque não é a hora, mas eu posso lhe garantir que sobre a minha vida, eu posso ver o poder de Deus, a glória dele agindo em mim. E eu sei que na sua vida, se você tiver coragem de andar na presença de Deus, você verá a glória de Deus e será um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas também, com este poder maravilhoso que vem do nosso Senhor eterno. Esteja certo disto. Vamos ler o versículo 10. Eles mostraram muito respeito por nós, e quando embarcamos, puseram no navio. Eles serviram os passageiros. Pelo texto, não está descrito que os passageiros trabalharam duro para carregar coisas para dentro do navio, suprimentos, mas eles mesmos puseram no navio tudo o que precisávamos para a viagem. Olha que coisa, o que Deus fez, é o que Deus faz. Deus nos deu o quê? O desejo de conhecermos as coisas do passado. Tudo o que aconteceu em Malta foi o passado. Tudo que nós temos escrito aqui,
que aconteceu em Malta foi coisas do passado. Que nós tenhamos o desejo de conhecer como Deus agiu no passado, para entendermos suas ações no futuro. Eu sei que Deus é capaz de fazer todas estas coisas em nossas vidas. Eu sei que Ele é, e Ele pode fazer. Aqueles bárbaros demonstraram respeito. E volto a dizer, tudo isto foi um acidente? Claro que não. Foi uma manifestação da glória e dos propósitos de Deus para alcançar pessoas, tanto na ilha, como pessoas que estavam na embarcação e pessoas de autoridade. Públio, o chefe dos malteses e o comandante do navio. Agora Paulo vai seguir para Roma, né? E lá ele vai pregar para os cristãos de Roma, e ele chega lá agora com mais força em suas credenciais apostólicas. Os homens, as autoridades romanas estão agora do lado dele. Por quê? Esse homem, em vez de se amargurar, de deprimir-se, de desistir de tudo em tempos de calamidade, resolveu servir a Deus e às pessoas. Ele creu na grandeza de Deus, ele viu a glória de Deus e expressou a glória de Deus. Em vez de se acovardar, em vez de ser um covarde, em vez de ser um desertor, em vez de ser uma pessoa tímida, ele aproveitou a oportunidade e fez a obra de Deus a muitas pessoas. A minha esperança é que nós sigamos o exemplo de Paulo e creiamos que nada em nossas vidas é acidental, mas um propósito divino para que Ele mesmo expresse a sua glória e a sua grandeza. Que Deus nos abençoe. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por este momento. Obrigado, Pai, pela oportunidade que tivemos de ouvir, de aprender, de pesquisar, de analisar a Tua palavra. E dentro das nossas limitações, podemos dizer que aprendemos. Agora, Pai, abre os nossos olhos para estas verdades e dá-nos condições físicas, espirituais e psicológicas para as colocarmos em prática, a fim de que nós possamos enxergar a Tua grandeza neste momento. Muitos só estão enxergando tristezas, mortes, calamidades, Pai, mas faça com que nós enxergamos outras coisas, aquilo que o Senhor quer nos mostrar. A Tua grandeza, o Teu reino que está chegando, se aproximando na pessoa de Jesus, no retorno dEle, que nós possamos nos levantar, Pai, para sermos úteis nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus dê a vocês de casa e a vocês presentes uma semana abençoada, e espero que Deus tenha usado a minha vida para abençoar vocês, pelo menos no coração e na mente. Fiquem em paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vão com Deus. Deus abençoe.